Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal Bruna Terror e Horror. Se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece de deixar o like, tá? Comentar, curtir, me falar o que você achou desse vídeo, o que achou desse relato. E se você tem uma história de terror e gostaria de me contar, me mande no e-mail que eu vou deixar aqui embaixo na descrição deste vídeo. Então vamos parar de enrolação e vamos à história. Aqui interessa, né? A babá. Pois bem, Michelle, ela estava desempregada e ela queria arrumar um trabalho. Poderia ser qualquer trabalho. E ela gostava muito de trabalhar como babá. Ela já foi babá de algumas crianças e tal. Mas, né, acabou que não estava dando certo. As crianças cresceram, né, foram para outras cidades e tal. E ela estava desempregada até o momento. E aí, o que aconteceu? Uma família estava procurando uma babá que ficasse ali no período da manhã e tarde, né? Não noturno, até o momento. E aí, Michelle foi lá, fez a entrevista e tal, e passou. Essa família tinha um filho que a criança tinha 10 anos de idade. E simplesmente eles moravam um pouquinho afastados da cidade. A casa deles, ela diz que era bem grande, tá? Era uma casa assim, que de escada, então tinha 2 andares e tal. E era bem localizada assim, só que era um pouco longe da cidade, mas era num lugar assim que dava pra ver a distância a casa. Era um pessoal que tinha muito dinheiro, era um pessoal muito rico, muito bem de vida. E ela cuidava do garotinho ali até o momento, né, quando ela chegou na casa e tal. O menino, ela disse que era muito quieto. Ele não falava quase com ela, não interagia. Ele era muito quieto. E fala que tinha vezes que ele tava inquieto, falando que ele tinha visto uma mulher. Só que até o momento, né, ninguém entendia. E ela perguntava, ele falava, uma mulher vem aqui à noite. E aí ele não sabia, pensando que era algum parente, alguma pessoa ali da família que tal. Ele falou que ele não gostava dessa mulher e que essa mulher vinha ali à noite. Nisso ela pergunta pros pais da criança se tinha alguém ali, porque parecia que o menino estava assustado. Os pais meio que se olham, falam que não, que é coisa de criança e vão viver a vida. Passa dias e dias e tá nessa rotina normal. Nada diferente, nada muda. Até que um belo dia o casal pede pra ela se tinha como ela ficar com a criança numa noite, porque eles iam sair pra jantar, sair da rotina, né, fazer algo diferente só entre eles dois. Que eles pagariam ela muito bem, pagariam ela até em dobro, né, que como ela estaria trabalhando à noite, né, seria em dobro pra ela. E até o momento ela gostou da oportunidade, ela tava precisando de dinheiro, né, e ela aceitou na hora. Então quando chegou no dia marcado, que era pra ela ficar na noite ali, ela levou suas coisinhas e tal, e, né, se despediu do casal e ficou com a criança. E os pais falaram, ó, 9 horas no máximo ele já tem que estar na cama, dormindo. E Michelle falou que entendeu super e tudo bem. Então ali até o momento não estava acontecendo nada. Eles estavam ali e tal, brincando, enfim, assistindo televisão com a criança e tal. E deu essas 9 horas da noite. E aí ela colocou o menino pra dormir na cama e disse o seguinte, né, pra ela. Ele disse pra ela, se você vê ela, feche os olhos. E ela tipo assim, ver quem? E ele só disse, se vê ela, feche os olhos. E nisso a mulher, não, você tem que dormir e tal. Ele pegou no sono. Quando de repente esse menino grita. E ela sai correndo pra ver o que tá acontecendo. Quando ele pega ele, né, e pergunta o que foi, o que tá acontecendo. E aí ele pega e fala pra ela está aqui, ela já tá aqui. E nisso ela fala que sentiu um arrepio, um frio muito gelado, assim, sabe? Chega, arrepia ela todinha, dos pés à cabeça. E ela não sabe até o momento o que tava ali. É quando ela olha em direção à porta e ela vê uma mulher alta, de cabelos pretos, sabe? Com uma roupa branca e uns olhos bem brilhantes, bem fundos, assim, brilhante, olhando pra ela. E dá um leve sorriso, assim, macabro pra ela. Nisso ela pega e fica sem entender, só repreendendo o que é que seja aquilo ali. Nisso a porta bate com tudo.
sabe? E ela fica morrendo de medo. Assim, ela, meu Deus, o que que é isso? Quando ela pensa que ela pega e fala pro menino, ai, vamos sair daqui, não sei o que que é isso, ela meio que paralisa. Ela paralisa, fica parada. E ela sente como se alguém tivesse aqui atrás dela. É quando ela vê umas unhas, uma mão com umas unhas imensas, assim, triscando no ombro dela. E quando ela olha, ela vê aquela cara grotesca daquela mulher olhando pra ela, dando um sorriso macabro. É quando ela lembra que o menino falou pra ela fechar os olhos. E ela só pega, fecha os olhos e fica repreendendo o que é que seja aquilo. E aí é quando ela simplesmente não sente mais nada. Ela só sente um vento muito forte assim. E depois acalma tudo. E ela abre os olhos lentamente. Quando ela abre os olhos lentamente, ela percebe que aquilo tudo foi embora. Ela não consegue dormir e ela fica com o menino ali o tempo todo, sem dormir. E o menino acaba cochilando ali, dormindo, né, do lado dela, mas ela não conseguia dormir, pensando o que era aquela pessoa, o que era aquela mulher, o que ela queria. E aí, quando os pais da criança chegam no outro dia, né, ela pega e fala que viu uma mulher, né, fala do jeito, e os pais pegam e falam pra ela o que era aquela mulher. Ele disse que quando o filho deles era um bebezinho, eles precisavam de uma babá. E uma moça, né, uma moça jovem, ela pegou e se candidatou e ficou cuidando do filho dela por bastante tempo. Até que um belo dia ela tava limpando. Eles dizem que ela estava limpando, tentando pegar alguma coisa pra criança, né, porque eles não sabem quando eles chegaram na casa. Ela simplesmente estava no chão. A casa era de andares, ela estava no chão, morta. Então ela caiu de lá. E eles só viram que parecia que ela estava limpando a janela, porque tinha pano, tinha balde, ela estava limpando a janela. Ou talvez um brinquedo da criança, alguma coisa por ali. Então, ao certo, eles não sabiam exatamente o que era que ela estava fazendo ali na janela, mas que ela escorregou e caiu. E depois disso, eles começaram a ver ela durante a noite, só que ela não faz nada, ela simplesmente fica procurando uma criança pra cuidar, uma criança que ela quer zelar. E a questão de fechar os olhos é porque ela colocava sempre o bebê pra dormir, o filho delas pra dormir. Então, simplesmente fechar os olhos é porque tá dormindo. E é isso, gente, que macabro. Mas já pensou você continuar morando na casa, vendo o espírito, mas não sai de dentro da casa, fica ali? Como é que a pessoa... Ah, eu não conseguiria, não. Sinceramente, eu não conseguiria. Ai, a pessoa lá morreu, enfim, beleza, começa a vivuta e tal, vamos mudar de casa, vamos vender, vamos fazer qualquer coisa, mas ficar aqui eu não fico, não. Não dá, pra mim não dá, gente. E é isso, me fala aí se você ficaria numa casa dessa, tá? E um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.